Por que razão Satanás lutou pelo corpo de Moisés? Na história da humanidade, poucas figuras se destacam tanto quanto Moisés. Ele foi de príncipe a pastor e mais tarde se tornou profeta, desafiando um império, liderando uma nação e sendo o portador da lei divina que moldou civilizações. Ele nasceu em um mundo onde cada respiração era um ato de rebelião e emergiu dos juncos do rio Nilo, salvo da morte certa pela mesma família que procurou encerrar sua vida. A história desse homem não é apenas de libertação e lei, mas também está envolta em mistérios profundos. Os dias de Moisés foram marcados pelo miraculoso, assim como sua partida deste mundo. O livro de Deuteronômio relata que Moisés tinha 120 anos quando morreu, mas seus olhos não estavam fracos, nem sua força se foi. E o mais misterioso de tudo, ninguém conhece seu local de sepultamento até hoje. Uma vida que começou envolta em segredo parece terminar de maneira semelhante. Então, quem foi esse homem, Moisés? Por que sua vida e morte estavam enredadas em enigmas? Ao desvendar sua história, embarcamos em uma jornada não apenas pela história, mas também no coração da fé, mistério e propósito divino. Você está pronto para descobrir a lenda que é Moisés? Por que Moisés era tão importante para Satanás? Moisés estava destinado a ser o libertador dos hebreus, o povo escolhido de Deus, liderando-os para fora do Egito e em direção à terra prometida, preparando o cenário para a vinda do Messias, Jesus Cristo. Sua história nos lembra que, não importa nosso passado, nossos erros, Deus tem um plano para cada um de nós. E nenhuma força, nem mesmo Satanás, pode se opor a ele quando caminhamos na fé. Pela fé, Moisés, quando cresceu, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres passageiros do pecado. Hebreus 11. A morte de Moisés. Moisés foi o homem que quase levou uma nação inteira para a terra prometida, mas não conseguiu na última hora. A história de Moisés é inspiradora e misteriosa. E sua partida deste mundo é talvez um dos momentos mais tocantes na história bíblica. Ele foi o grande líder dos israelitas e passou décadas guiando seu povo pelo deserto. Enfrentou o poderoso Faraó, dividiu o Mar Vermelho e recebeu os 10 mandamentos no topo do Monte Sinai. No entanto, depois de todas as suas incríveis realizações e dos testes de fé que superou, não lhe foi permitido entrar na terra prometida com o povo que ele havia liderado tão diligentemente. Por que Moisés não entrou na terra prometida? Moisés, o grande líder que os tirara do Egito, sentiu o peso das expectativas do povo. Deus estivera com eles a cada passo do caminho, fornecendo maná do céu e água da rocha. Mas naquele dia especial, nas águas de Meribá, a frustração de Moisés o dominou. O povo reclamou: "Por que nos trouxeste do Egito para nos matar de sede, a nós, nossos filhos e nossos rebanhos?" Êxodo 17. Movido pelo clamor deles, Moisés voltou-se para Deus em busca de orientação. O Senhor lhe disse para pegar a vara e, junto com seu irmão Arão, reunir a assembleia e falar à rocha diante de seus olhos, e ela daria a água. Números 20. Mas quando Moisés enfrentou a multidão, a raiva nublou seu julgamento. Em vez de falar à rocha, como Deus havia instruído, ele a golpeou 2 vezes com sua vara, e a água jorrou enquanto o povo se alegrava com o milagre diante deles. A voz de Deus ecoou nos ouvidos de Moisés: "Porque não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel. Por isso, não introduzireis esta congregação na terra que lhes dei." Números 20. No planalto de Moabe, com o vale do Jordão diante dele, Moisés subiu o Monte Nebo. De lá, Deus mostrou a ele a vasta extensão da terra prometida, de Gileade a Dan, uma terra que fluía com leite e mel, um lugar que os israelitas haviam sonhado por gerações. Moisés viu com seus próprios olhos a beleza dessa terra, mas também compreendeu que nunca entraria nela. A Bíblia nos diz:
Assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor, e o sepultaram num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Deuteronômio 34. Deus mesmo cuidou de Moisés em seus momentos finais, um testemunho do vínculo especial que compartilhavam. Mas a parte mais intrigante é o sepultamento. Sem monumento, túmulo grandioso ou santuário para visitar, de acordo com a humildade que Moisés frequentemente demonstrava, seu local de descanso final permanece um mistério, oculto por Deus, intocado pelo homem. A relação de Moisés com Deus. Moisés compartilhou uma relação incrivelmente íntima com Deus. Essa proximidade é evidente em diversos trechos. O Senhor falava com Moisés face a face, como alguém fala com um amigo. Êxodo 33. Isso significa uma relação direta e pessoal, diferente de qualquer outro profeta na época. Como intercessor, Moisés frequentemente ficava entre Deus e os israelitas. Quando o povo pecava, Moisés intercedia por eles e Deus ouvia. Por exemplo, após o incidente do bezerro de ouro, Moisés disse: "Mas agora peço-te que perdoes o seu pecado, senão risca-me, peço-te do teu livro que tens escrito." Êxodo 32. Isso mostra a dedicação de Moisés e sua estreita relação com Deus. A relação única de Moisés com Deus destacou sua importância no plano de Deus. A disputa pelo corpo de Moisés por Satanás pode ser vista como um desafio direto à influência de um líder tão crucial quanto Moisés. No entanto, como todo ser humano, Moisés teve momentos de dúvida e desobediência, como quando golpeou a rocha em vez de falar com ela, como Deus ordenara. Números 20. A relação próxima de Moisés com Deus destacou sua importância no plano de Deus. A disputa pelo corpo de Moisés por Satanás pode ser vista como um desafio direto à influência de um líder tão crucial quanto Moisés. A disputa pelo corpo de Moisés entre o arcanjo Miguel e Satanás é mencionada no livro de Judas. Essa é uma mensagem curta, mas poderosa, que instiga os crentes a permanecerem firmes em sua fé e a lutar arduamente pela fé que foi entregue aos santos. Após a morte de Moisés, uma disputa surgiu sobre seu corpo e Satanás, o adversário, viu uma oportunidade. Abordou o lugar onde o corpo estava, conforme Judas lembrava vários eventos e indivíduos do Antigo Testamento. Entre essas narrativas cativantes, existe um evento particularmente misterioso. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse: "O Senhor te repreenda." Judas 1. Embora não conheçamos os motivos exatos pelos quais Satanás desejava o corpo de Moisés, algumas interpretações podem ser úteis. Satanás, sempre em oposição aos planos de Deus, poderia ter desejado desonrar o corpo de Moisés. Ao fazê-lo, não apenas desonraria o legado do grande profeta, mas também a Deus. O ato de profanar o que era sagrado para Deus seria uma vitória simbólica para Satanás. Moisés era reverenciado pelos israelitas. Satanás, sempre astuto, pode ter visto o potencial de transformar o corpo de Moisés em um objeto de idolatria. Ao fazer os israelitas tratarem o corpo de Moisés como algo especial para adorar, ele os afastaria de Deus, levando-os a adorar um mero objeto em vez do Todo-Poderoso. A contenda pelo corpo de Moisés destaca a batalha espiritual entre o bem e o mal e enfatiza a importância da fé, da confiança na soberania de Deus e da necessidade de estar vigilante contra as astúcias do inimigo. Diante de todas as batalhas espirituais, há um Deus poderoso que está presente para nos ajudar a vencer todas as batalhas. Obrigado por nos acompanhar nessa linda passagem bíblica. Deixe o seu like para ajudar e apoiar o nosso trabalho. Se inscreva aqui no canal para não perder os próximos conteúdos. Deus te abençoe. Até a próxima.